lemos no culto matutino, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém. Então, hoje pela manhã, nós falamos a respeito do poder do Evangelho para produzir a fé e o amor que estava crescendo entre os colossenses. E falamos a respeito da fé, que ela vem de Deus, que ela é o Evangelho de Deus. A fé é o próprio Evangelho. A fé é a salvação, porque é pela fé que nós somos salvos. A fé é a vida eterna, e a fé, ela se sujeita a Jesus Cristo como o nosso Senhor. E a respeito do amor, nós falamos que ele vem de Deus. Esse amor nos salvou, nos une a Deus e uns aos outros, é forte como a morte, é o vínculo da nossa fé em Deus, e é o veículo dessa fé, é fruto do Espírito, é o dom mais excelente, e ele se expressa, se manifesta através da nossa obediência a Deus. E eu quero citar novamente aquela passagem que eu citei de Jesus falando aos seus discípulos na noite em que ele se despediu para a sua crucificação. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Agora nós vamos falar a respeito de mais 3 manifestações do poder do Evangelho que eram realidade na vida dos crentes da cidade de Colossos e que chamou a atenção do apóstolo Paulo e recebeu elogio dele aqui através dessa carta. Paulo, ele percebeu pelo relatório de Epáfras que
o poder do Evangelho estava se manifestando também na esperança que os crentes colossenses revelavam em Deus. Então, o poder do Evangelho, ele produz essa esperança. O Evangelho é o Evangelho da esperança. Quando Deus decidiu se revelar, e Ele começou a escrever a sua palavra, Deus estava manifestando a sua proposta, o seu projeto de nos conduzir através da história até a nossa glorificação. A história humana, na verdade, ela começa com a manifestação, a revelação da esperança. Porque quando Deus estava julgando o pecado e proferindo palavras de julgamento contra Satanás por causa da queda, Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É o começo da esperança. Imediatamente depois da queda. Então, o Evangelho é o Evangelho da esperança. E onde o Evangelho é pregado, ele é crido, ele revela às pessoas, através do Espírito Santo, que há uma esperança, que há um caminho, que há uma saída, que há um bom futuro, que há salvação preparada por Deus e realizada por Deus em Jesus Cristo. A Bíblia chama as pessoas que não têm Deus de pessoas que não têm esperança. A Bíblia diz que quando nós estamos ansiosos, nós não devemos nos desesperarmos como aqueles que não têm esperança, mas levar diante de Deus as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. A vida eterna que nós recebemos da parte de Deus é para garantir a realização da esperança. A esperança, portanto, ela vem de Deus e nos liga a Deus, que é a resposta à nossa esperança. Quando a esperança do ser humano é lançada perante o trono de Deus, ela se fixa ali e nada mais pode removê-la. E ela, então, é sustentada pelo próprio Deus através do poder de Cristo. É o próprio Cristo quem sustenta a nossa esperança pelo seu Espírito que habita em nós. Portanto, o Evangelho no qual nós cremos é o Evangelho da esperança. E cada um de nós que foi salvo e que está sendo salvo, foi salvo para a esperança. Porque a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Estamos aqui peregrinando em direção à glória que nos está reservada por Deus.
lá onde a nossa esperança será plenamente realizada. Mas essa esperança, ela nos sustenta aqui. E o que é que nós esperamos? A palavra que Deus revelou a Moisés e a dezenas de outros servos, para que eles nos trouxessem o conhecimento da vontade de Deus, ela está cheia das indicações de Deus, daquilo que Ele preparou para nós. É interessante que a Bíblia afirma que Moisés, ele renunciou todos os prazeres e riquezas do Egito por causa das riquezas de Deus que ele estava vendo, que Deus lhe mostrou. Deus mostrou para Moisés o fim, o resultado, o fruto da esperança. Moisés viu. E ele trocou tudo. Todo o conhecimento, toda a cultura, toda a religiosidade, toda a riqueza, todos os prazeres do Egito. Ele voltou as costas para tudo e preferiu se unir ao povo de Deus na mesma esperança, porque ele viu o que Deus tinha preparado para aqueles que nele esperam. Com relação a Abraão, Jesus Cristo disse que Abraão viu o seu dia, isto é, o dia de Cristo, o dia da volta de Cristo, da glorificação de Cristo, e se alegrou. E foi isto que sustentou a fé de Abraão, a ponto de Abraão ser chamado o pai da fé. Deus concedeu a Abraão olhar para o final da esperança, para aquilo que estava reservado nos céus para aqueles que creem em Deus. E assim aconteceu com todos os irmãos do passado, antes da vinda de Cristo, e acontece desde a primeira vinda de Cristo com todos os crentes, porque eles têm a palavra de Cristo com relação ao futuro da nossa esperança. Mas a pergunta foi: o que nós estamos esperando? No Novo Testamento, Jesus Cristo falou bastante a esse respeito. Ele falou a respeito do reino de Deus, que já está presente na pessoa de Cristo, já está presente no nosso coração, nas nossas vidas, mas que é infinitamente mais do que tudo quanto podemos imaginar ou pedir. Nós podemos sonhar o que nós quisermos de bonito, de prazeroso, de rico, mas jamais chegaremos à medida daquilo que está preparado por nós, porque a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Então é infinitamente mais do que tudo quanto nós possamos imaginar. Até mesmo aqueles que não são crentes, eles olham para a possibilidade
de uma existência após a morte, imaginando alguma coisa boa, alguma coisa que recompense todo o sofrimento da vida presente. Algumas religiões têm promessas para a vida após a morte. E as pessoas imaginam grandes riquezas, grandes mansões, grandes prazeres, vida imortal e juventude eterna. No entanto, a palavra de Deus nos afirma que a única esperança que será satisfeita é aquela que vem do Evangelho, é aquela que é produzida pelo Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, em Cristo Jesus. Não pode haver esperança para o futuro eterno, a não ser em Cristo, a não ser aquela que é produzida pelo Evangelho de Cristo, porque Cristo é o próprio Evangelho, Ele é a palavra de Deus. O Evangelho é encarnado em Jesus Cristo. Quando Deus começou o Evangelho lá no Éden, Ele estava anunciando a vinda de Cristo. Os apóstolos, nas suas cartas, falando a respeito do futuro da esperança, eles falam sobre o novo céu e a nova terra. Há exemplo do profeta Isaías, que também falou sobre o novo céu e a nova terra. Encerrando com as visões do apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, onde Deus mostrou para ele algumas das realidades extraordinárias da nossa esperança. O que é que está diante de nós? E João viu então a cidade celestial, a Nova Jerusalém, descendo do céu, e ouviu uma voz dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá dor, nem pranto, nem sofrimento, nem morte. Porque todas as coisas ruins terão passado. E Deus permite que João veja alguns detalhes a respeito do final dessa esperança, em termos físicos, em termos materiais, em termos de criação, em termos de comunhão com Deus. E nós sabemos que a paz será perfeita, que a alegria será perfeita, que não haverá mais envelhecimento, nem dor, nem conflito, nem hostilidade alguma. Sabemos que toda a criação será restaurada e que toda a violência será removida. Não haverá mais animais com natureza predatória. Consegui. Porque a Bíblia diz que
nenhuma violência será mais cometida, nem mesmo entre os animais, porque o leão comerá palha como o boi. A paz de Deus reinará constante e ininterruptamente, juntamente com a justiça de Deus, e o amor será aquilo que vai governar as relações das pessoas. O amor perfeito. E há muitas outras coisas que a palavra de Deus nos fala a respeito daquilo que nos espera. Mas também ela deixa de falar de um incontável número de coisas que irão nos surpreender maravilhosamente, agradavelmente. Porque o Deus que é todo-poderoso, que pode todas as coisas, Ele nos preparou para o nosso futuro, a concretização da nossa esperança, segundo a riqueza da glória dEle, não segundo as nossas expectativas, que são pobres, mas segundo o amor de Deus, que nos preparou um futuro além de toda a nossa imaginação. É isso que nós esperamos. Aquilo que o Deus Todo-Poderoso e que nos ama preparou para nós no seu amor, no seu carinho, na sua ternura. É só nós nos lembrarmos de que Deus nos deu o seu próprio Filho unigênito para morrer em nosso lugar na cruz, para derramar o seu sangue por nós. Agora imaginem que aquele que nos deu o seu próprio Filho, o que Ele fará para o nosso futuro, para o futuro da nossa esperança? Esperança que Ele mesmo sustenta, pela fé que nos deu. É a esperança do Evangelho. E o Evangelho, ele torna essa esperança uma convicção, uma certeza de que isto será assim. E essa certeza nos sustenta a cada dia. O Espírito Santo renova essa esperança a cada dia. Mas uma outra realidade produzida pelo poder do Evangelho é a frutificação. Paulo diz que o Evangelho estava dando fruto entre os colossenses, assim como estava dando fruto por todo lugar onde ele era pregado. Hoje de manhã eu falei a respeito do que o Evangelho provocou na cidade de Éfeso. Uma transformação. Transformação que começou no coração de cada pessoa que recebeu e aceitou o Evangelho. A ponto de renunciar à sua religiosidade tradicional, a ponto de queimar
os seus livros caríssimos de magia, de feitiçaria, de ocultismo, renunciando a tudo aquilo pelo poder transformador, libertador do Evangelho. E essas pessoas, elas começaram a viver para Deus. A sua vida, que antes produzia a malignidade, passou a produzir a bondade. A nossa frutificação, ou seja, os resultados de uma vida temente a Deus, vem de Deus. É Deus quem nos faz frutificar. Jesus Cristo disse para os seus discípulos, também naquela mesma noite em que ele estava se despedindo, que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E que se nós estivermos ligados a ele, nós vamos produzir frutos, ou seja, a nossa vida, ela vai se expressar em virtudes, em coisas boas que glorificam o nome de Deus. Nós seremos ramos que deixarão de produzir frutos ruins para produzir frutos bons, ou seja, atos de justiça agradáveis a Deus. Isso significa deixar de mentir para falar somente a verdade. Deixar a desonestidade para agir honestamente. Deixar a hipocrisia para viver com integridade. Deixar a imoralidade para viver na pureza e na santidade. Abandonar a inveja e o ciúme para viver na confiança pela fé em Deus. Abandonar as hostilidades para viver em paz. Abandonar a violência para viver mansamente. Abandonar o orgulho, a soberba, a prepotência, para viver humildemente diante de Deus e dos homens. Abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus para viver uma vida para o inteiro agrado de Deus. É uma transformação. Isso é frutificação para Deus. E isso só é possível se nós estivermos ligados, vinculados a Cristo Jesus. Mais para frente nesta epístola, nesta carta aos Colossenses, nós vamos encontrar uma palavra que diz o seguinte: assim como conhecestes a Cristo Jesus, assim andai nele. A vida que frutifica para Deus, ela é parecida com a vida de Cristo. O Espírito Santo de Deus em nós, ele tem a missão de glorificar a Cristo nas nossas vidas, de nos ensinar a vontade de Cristo, a palavra de Cristo, e de nos tornar semelhantes a Cristo.
Essa frutificação que agrada a Deus, ela se espalha, ela atravessa fronteiras, ela é incontível, ela influencia, ela atinge as outras pessoas, causando impacto nas outras pessoas. E isso pode atrair outras pessoas a Cristo, como também pode suscitar inimizades contra nós, hostilidades, perseguições. Porque a palavra de Deus, ela não é neutra, ela é dinâmica, ela age. Nenhuma pessoa consegue ficar neutra diante da palavra de Deus, e a nossa vida cristã, ela produz frutos que fazem com que as pessoas sejam obrigadas a assumirem uma atitude diante de Deus por causa da nossa vida. Elas têm que fazer uma escolha. E por isso nós somos odiados, temidos, rejeitados, hostilizados. E isso vai piorar até a volta de Cristo. Na medida em que Deus nos santificar cada vez mais, na medida em que Ele, pelo seu poder, nos fizer cada vez mais frutíferos, mais hostil o mundo será com relação a nós. A frutificação, portanto, ela vem de Deus. É pelo poder de Deus que nós vivemos uma vida que dá resultados, que dá frutos. E quanto mais obediente nós formos a Deus, mais frutíferos nós seremos. Porque na obediência nós nos entregamos, nós nos consagramos a Deus e o poder de Deus cresce em nós e se manifesta. Deus se manifesta através de nós. Pense no poder de Deus através de nós como resultado de uma vida entregue nas mãos de Deus. É o resultado natural do poder de Deus em nós. Isso é fruto que agrada a Deus. Então, a frutificação não são meramente atos isolados de uma vida cristã, mas é toda a vida do crente, a vida em todos os seus detalhes, em todas as suas nuances, em todas as suas circunstâncias. Seja no falar, seja no ouvir, seja no pensar, nas atitudes, na conduta, nos relacionamentos, é a vida como um todo. E a Bíblia também ensina que essa vida de frutificação, ela é proporcional à fé. Ninguém
tem a obrigação de viver no mesmo nível de vida, de fé, de vida espiritual do outro. Deus não nos trata como massa, Ele nos trata como indivíduos, personalizadamente. A Bíblia nos ensina que Deus nos trata segundo a proporção da fé que Ele mesmo nos dá. Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E Ele sabe o que nós podemos suportar da revelação da Sua glória. E Ele concede a cada um na proporção que Ele mesmo quer dar a fé que nós precisamos ter, mas também cabe a nós trabalhar para o crescimento dessa fé. Ela não tem a mesma proporção em cada pessoa, mas cada verdadeiro crente tem a verdadeira fé e tem a responsabilidade de trabalhar para o crescimento dessa fé, buscando a Deus em oração, lendo, estudando e meditando na palavra de Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus, que a palavra de Deus nos revela, dando testemunho de sua fé em Deus perante o mundo inteiro. E então, na medida da fé que Deus nos concede, nós vamos também frutificar. A Bíblia diz que a nossa frutificação, por causa das nossas diferenças, ela pode ser de 30%, de 60% ou de 100%. Então, alguns vão frutificar 30%, outros 60%, outros 100%. A Bíblia fala dessas três proporções, mas elas simbolizam todas as proporções. Deus não vai exigir de ninguém que frutifique além da proporção da fé que Ele mesmo concede a cada um. Nós não temos que ficar imitando ninguém. Quando eu era jovem e que eu lia as biografias de determinados servos de Deus, eu ficava impressionado com a fé daquelas pessoas, com o desempenho da sua vida espiritual, e eu queria ser como aquelas pessoas. Mas depois, no estudo da palavra de Deus, eu aprendi que não é assim. O único padrão que nós temos, a única pessoa que nós precisamos imitar é Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos a Deus. E aí nós vamos imitar a Jesus Cristo na medida e na proporção da fé que Deus nos deu. E aí a coisa se resolve. Quem é que pode ser como Cristo? Ninguém.
Então eu vou desistir porque eu não posso imitar a Cristo segundo o padrão dele? Não, porque eu vou imitar a Cristo na proporção da fé que ele mesmo me dá. Isso é vida cristã prática, para o dia a dia, para qualquer coisa que nós vamos fazer, para qualquer maneira como nós vamos viver. Então, frutificar não é apenas realizar uma coisa aqui ou ali que seja virtuosa. Frutificar é viver na presença de Deus, é viver para a glória de Deus, é viver obedecendo a Deus. O que vai sair daí é resultado da obra do Espírito Santo em nós. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o poder de Deus se manifesta através de nós. Então aí está o poder de Deus, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque a partir do momento em que Deus derramou no nosso coração a sua fé e o seu amor, nós agora estamos desimpedidos e livres para batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Antes, nós não tínhamos condições de fazer isso, porque não conhecíamos a Deus. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações e nós conhecemos a Deus, agora nós estamos livres e desimpedidos para buscar a Deus, para nos esforçarmos para agradar a Deus, para batalharmos pela fé evangélica, para darmos testemunho de quem Deus realmente é. E finalmente, o poder do Evangelho, ele produz o crescimento. Paulo fala aqui que o Evangelho, ele estava crescendo, como acontecia entre os colossenses, estava produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Como eu disse de manhã, o Evangelho, ele é invencível. Ele não pode ser contido, ele é irresistível. O poder dele é acima de todo e qualquer poder, seja humano, seja espiritual. E então, agindo em nós e através de nós, ele cresce, prospera, vence, domina. Porque é Deus quem está promovendo isso. Portanto, irmãos, nós que somos filhos do Evangelho, devemos nos entregar a Deus a cada dia para vivermos o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho, operado pelo Espírito Santo em nós, vai produzir a fé, o amor, a esperança, o fruto, a frutificação.
e tudo mais que faz parte da vida cristã, que nós devemos viver diante de Deus e diante das pessoas deste mundo até que o Senhor Jesus Cristo volte. Amém.